Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma Identidade, é um prazer ter você aqui comigo. Hoje vamos conhecer a história de um jovem que saiu da Bolívia ainda muito novo, em busca de um sonho, estudar engenharia. Mas o que parecia apenas uma jornada acadêmica se transformou em uma linda caminhada de fé. Entre desafios, saudade da família, testes de fé, Johan Rojas precisou escolher manter a sua fidelidade a Deus. E foi justamente nessa escolha que ele viu os milagres acontecerem. Uma história que nos lembra que quando confiamos em Deus, Ele nos conduz muito além do que podemos imaginar. Fica com a gente porque depois do intervalo você vai conhecer mais detalhes desta história. O Identidade volta já. O Johan Rojas deixou a Bolívia com uma mala cheia de sonhos e um coração cheio de fé. Ele tinha o desejo de ser engenheiro, mas logo descobriu que seguir o seu sonho significava também colocar à prova a sua fidelidade a Deus. Entre escolhas difíceis, saudades e desafios, ele viu portas se abrindo de uma maneira que só poderia ser Deus cuidando dos seus sonhos. Johan aprendeu que quando somos fiéis, Deus nos leva muito além do que podemos imaginar. Uma história de fé, perseverança e propósito. Olá, Johan, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade, é um prazer falar com você. Olá, tudo bem? Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece aí a sua disponibilidade. Agora me conta, né? Você saiu da Bolívia ainda muito jovem, cheio de sonhos e incertezas. O que te motivou a dar esse passo tão grande de vir estudar aqui no Brasil? Dois fatores me levaram a sair do meu país. O primeiro deles, na faculdade pública onde eu comecei a estudar, havia um desafio tremendo. Era praticamente impossível estudar sem transgredir o sábado. Então, eu me deparei com um momento onde eu deveria decidir por mim mesmo se seria fiel a Deus ou não. E o segundo era uma realidade econômica dos meus pais, conectado com o fato dos alunos que se formavam na época, eles terminavam apenas os créditos e era muito complicado terminar o curso para pegar um diploma por causa de alguns requisitos na formação, a elaboração de uma tese na época. Então, a realidade, o contexto era muito difícil. Eu não poderia estudar numa universidade particular, porque meus pais não tinham condições, e aí apareceu essa oportunidade de vir ao Brasil como um estudante, como um aluno convênio. E como é que foi o momento em que você percebeu que guardar o sábado poderia colocar ali o seu sonho em risco, né? O sonho de ser engenheiro em risco? Quando eu comecei a fazer o curso preparatório, no primeiro, como se fosse um semestre preparatório antecedendo ao primeiro, eu já via que os professores da faculdade pública de lá, eles tinham empresas, se dedicavam a outras atividades, então eles iam apenas para poder dar aula. E o coordenador definia as datas das provas e muitas delas caíam no sábado. Então, mesmo eu tendo acesso muito amigável e eles querendo me ajudar, eles não conseguiam. Então, eu tinha ou iniciar um curso para demorar 8, 9 anos, não sei, ou, de fato, ser infiel a Deus e assistir algumas aulas no sábado e fazer, inclusive, provas ao sábado. Então, aí foi um momento de decisão. Para onde eu iria, o que eu faria, e Deus colocou a oportunidade de vir ao Brasil. E mesmo diante ali dessas dificuldades, né, você escolheu ser fiel, né? Como é que foi lidar com a tensão entre a fé e o futuro profissional? Naquele momento, eu confesso de que, hoje já olhando para o passado, né, um pouco mais maduro, depois de um processo longo, eu entendo que eu tomei a melhor decisão baseada na educação que meus pais me deram. Eles me deram a liberdade total, inclusive para um dia ter feito uma prova no sábado. Foi algo que eu não gostei depois de ter feito. Senti de fato que era ser infiel a Deus. Achei as minhas justificativas, meus pensamentos, mas orei a Deus, me arrependi e depois decidi por mim mesmo.
buscar e correr atrás de uma opção que não me levasse a ser infiel a Deus. Então, busquei o consulado do Brasil, preenchi todos os documentos, todos os requisitos, muita burocracia, preparando todo o processo e a candidatura para vir ao Brasil. Quando você soube desse convênio cultural, né, entre o Brasil e a Bolívia, você sentiu que essa era uma resposta direta de Deus para você? Sim, porque era uma fresta de uma janela se abrindo. Não sabia o que viria, não sabia para qual cidade eu viria, como seria de fato morar num outro país, porque o convênio concedia a oportunidade de estudar numa faculdade pública no Brasil, numa universidade federal. Porém, ele não era uma bolsa, então eu não tinha recursos para a moradia, transporte, alimentação. Aí conversei com os meus pais e a gente fez um acordo de que eles se esforçariam para enviar um dinheiro que eles tinham. Eles eram professores, tinham feito magistério, um pouco parecido com a realidade do Brasil. Então, muito esforço, muito compromisso, principalmente da parte deles, para me ajudarem e me alavancar nos primeiros anos dos meus estudos. Então, foi um momento de ter recebido um apoio muito forte dos meus pais e eu ter o compromisso de me dedicar para não decepcioná-los e, de fato, aproveitar a oportunidade que não dependia de mim. Dependia de um cônsul, de uma universidade que avaliaria meu currículo, meu histórico, minha documentação, para poder dizer sim, de fato, você pode ter acesso a esse curso de engenharia civil, nesse caso. E aí você passou, né, por uma jornada ali cheia de burocracias, como você falou, desafios, até conseguir de fato essa vaga na universidade aqui no Brasil. Em algum momento passou pela sua cabeça assim, acho que é muito difícil, melhor eu desistir? Olha, sempre as coisas nunca são fáceis, né? Então, eu dou graças a Deus porque já tinha alguns amigos que tinham trilhado a mesma jornada 1 e 2 anos antes. Então, isso me deu certo conforto. Porém, quando de fato já estava aqui, quando me deparei com uma realidade sem amigos, uma língua nova, costumes diferentes, a comida, o clima nem tanto, mas o que mais pegava era a distância da família. Então, teve momentos que, por causa da língua, eu não conseguia entender algumas aulas. No primeiro período, quase reprovei numa disciplina e havia um requisito do convênio que eu não poderia reprovar mais de 3 disciplinas no mesmo período ou 2 vezes seguidas na mesma disciplina. Então, isso exercia, com 17 para 18 anos, uma certa pressão em termos de, olha, você veio e você precisa cumprir sua parte e você não pode retornar dizendo que não deu certo. Então, essa foi a pressão positiva que os meus pais, e eu estava ali para me dedicar, mas havia um momento onde a parte econômica, ela pesou muito em termos de a gente contava os centavos para poder gastar, sabe? Então, ali eu falava assim, olha, eu estou tirando algo que talvez meus pais estão tirando dos meus irmãos. Eu preciso gastar um pouco menos. Eu preciso controlar tal coisa. Então, a cabeça não estava 100% dedicada aos estudos nos primeiros períodos. Mas aí Deus interveio, eu quase reprovei numa disciplina, mas na última prova tirei 29 em 30, foi um milagre, né? Sem entender muito português, numa matéria que eu não gostava, nem todas as matérias dos cursos que a gente faz a gente gosta, né? Mas graças a Deus deu certo, não reprovei nenhuma disciplina e venci esse momento de pressão com oração. E com certeza você orava daqui e a sua família orava de lá, né? Porque para eles também não deve ter sido fácil conseguir te ajudar financeiramente nesse período em que você chegou aqui e tinha que custear não os seus estudos propriamente dito, porque acredito que veio para uma universidade pública, mas essa questão da moradia, da alimentação, do transporte, e os seus pais foram ali fiéis e oraram também por você, né, Johan? Sem dúvida. É porque naquele período a moeda, o real era muito forte e era quase equiparado ao dólar. Então esse fator era preponderante nessa questão cambial para poder eles enviarem o máximo que eles poderiam e eu gastar o mínimo que eu deveria.
Agora, Johan, você conta o restante dessa história para a gente no próximo bloco. Eu quero aproveitar para falar que nós estamos aqui no mês especial de doação do projeto Anjos da Esperança. Não sei se você conhece esse projeto, viu? Mas é ele que mantém praticamente a Rede Novo Tempo no ar, com os programas da TV, da rádio, da web, com os guias de estudos. E eu quero dizer que você que está me assistindo agora pode ajudar a Novo Tempo com a impressão e envio das revistas Esperança, viu? São várias. A gente tem sobre Daniel, sobre Apocalipse, as profecias do fim. Enfim, desse modo, a mensagem bíblica pode chegar a quem precisa de esperança. Então, convido você a doar agora mesmo pelo Pix. A chave é o e-mail anjos@novotempo.com. Bem facinho, pega seu celular, abre ali o aplicativo do banco, escolhe Pix e escolhe a chave e-mail e digita anjos@novotempo.com. O valor é você quem vai decidir, viu? De acordo com as suas possibilidades, com a sua vontade, com as suas... Enfim, você vai definir o valor que você vai doar. E eu quero saber se você está disposto a ser um anjo da esperança e ajudar a muitas pessoas a conhecerem a verdade. Qual que é a sua resposta? Eu vou, diz assim. O Identidade vai para um rápido intervalo e volta já já com a continuidade aqui da conversa com o Johan Rojas. Até já! Identidade de volta, hoje conversando com o Johan Rojas, ele que deixou o seu país, veio para o Brasil em busca de um sonho de ser engenheiro. E a gente volta aqui o bate-papo com ele, porque, Johan, eu sei que durante o curso aqui no Brasil você também enfrentou ali novamente provas e aulas marcadas aos sábados. Como é que Deus agiu nesses momentos para te sustentar na fidelidade? As aulas e provas ocorreram em função de uma greve. Depois de 100 dias de greve, não teve como, o calendário foi ajustado. Então Deus foi muito bom, porque quando eu orei, antes de conversar com os professores, Ele tocou o coração deles e em diversas ocasiões eles me deram a opção para fazer a prova antes, depois do sábado, e abonar as faltas, não tive problema com isso, foi mais a questão das provas. Então Deus foi fiel comigo ao responder as minhas orações e em nenhum momento, porque Ele tinha aberto as portas já no passado, né? Ele me deixou sem uma opção para eu exercer minha fidelidade a Ele. Uhum. E sair do seu país te fez amadurecer, né? Que tipo de amadurecimento Deus produziu em você nesse tempo aí longe da família? Muitas áreas da minha vida, desde desenvoltura para conversar com as pessoas, mas principalmente me apegar mais a Deus, porque sozinho, sem os meus pais, sem amigos, eu buscava Ele com mais intensidade. Naquela idade, você sabe, né? No ímpeto, a juventude, a gente está buscando sonhos e a gente não busca Deus quando as coisas vão bem. Então, Deus tinha planos para me colocar numa situação onde eu, sentindo falta de algo, pudesse encontrar nele esse conforto. Mas Deus também complementou, me deu amigos, me deu uma igreja que me acolheu, pessoas que se simpatizaram com a minha situação, outros estrangeiros. Então, aí foi uma fase de crescimento com outras culturas, com outras pessoas, inclusive para trabalhar já desde novo na igreja, nos ministérios. Então, foi um crescimento em diversas áreas, mas principalmente em questões internas, né? Porque eu era muito questionador, muito de perguntar por quê. Então, Deus direcionou também esse fato para eu ter a curiosidade sobre criacionismo, sobre profecias, para solidificar a minha fé. Que legal. E passar por mudanças não é fácil, né? Mesmo que seja algo que a gente queira muito. O bom é vivê-las e amadurecendo ali com o que a gente ganha, como é que foi o caso aqui do Johan. E cuidar da nossa mente, das nossas emoções durante esse período é extremamente importante. E a revista Esperança Mente Feliz, que eu tenho aqui nas minhas mãos agora, pode ser uma grande aliada, viu? Aqui você vai aprender, por exemplo, como ter uma postura positiva diante da vida e a cuidar dos seus pensamentos. Então, convido você aí de casa a mandar um WhatsApp aqui para a Escola Bíblica através do número 12982444449 e pedir a sua revista Mente Feliz. Eu sei, inclusive, que o Johan é casado com uma psicóloga que cuida da mente das pessoas, né?
Mais para o finalzinho a gente pode entrar nesse assunto aí da família, mas é extremamente importante a gente cuidar da nossa mente. Agora, Johan, Deus te fez fazer ali um mestrado e terminar o seu doutorado na França. Lá atrás, você nem imaginava sair do seu país. Como é que você enxerga esse cuidado de Deus na sua vida e essas grandes possibilidades que Ele te presenteou? De fato, eu não imaginava, muito menos ter vindo ao Brasil e ir para a Europa, né? Mas Deus, aos poucos, ele me mostrava. Creio que sempre houve uma aliança, né? A parte humana e a parte impossível que Deus fazia. Já na iniciação científica, no quinto período, eu consegui arcar com alguns custos. Já me desvinculei, graças a Deus, ajudando meus pais para eles não enviarem mais aquela ajuda. Depois veio o mestrado, doutorado. Então, foi sempre muito suado, muito difícil, porque conseguir uma bolsa para estudar na Europa, não sendo brasileiro, demorou muito, foi um processo longo. Contei com a ajuda impecável do meu professor, meu orientador, um anjo para mim, dentre outros que apareceram aí na nossa jornada, né? Então, eu vejo Deus, mesmo nas minhas falhas, nas minhas carências, nas minhas limitações e erros, porque nunca foi acertos, né? A minha jornada, ele foi me conduzindo, me restaurando e dando uma nova chance. Uhum. E durante toda essa trajetória ali de estudos e conquistas, como que você percebeu a mão de Deus abrindo portas que pareciam impossíveis, né? Você citou aí essa questão do seu orientador, que foi fundamental e você o tem como um anjo de Deus, né? Para ajudar a abrir essa porta aí desse mestrado, doutorado fora do Brasil. Mas o que mais você consegue enxergar Deus abrindo as portas para você? Olha, em duas ocasiões, estou lembrando aqui, houveram outras também, que eu não vou citar pela questão do tempo. Eu estava na faculdade correndo com a minha bicicleta, estava feliz porque já não precisava caminhar muito, e um dia eu escorreguei porque havia no pavimento e caí de joelhos. Eu me machuquei muito e o pensamento que veio na minha mente é: Senhor, o Senhor me protegeu porque eu poderia ter sido atropelado numa esquina, numa curva. Mas o pensamento que veio na minha mente foi: você precisa fazer seus cultos de joelhos também, né? Então houve um pensamento que não foi meu, porque eu estava com dores no joelho. Então Deus me libertou de algo maior e me levou a buscá-lo daquela maneira, naquele momento. Um outro momento onde claramente me mostrou que ele estava ali, quando fui pedir o visto para ir para a França. Eu tinha pedido no Rio de Janeiro, fui até lá, cumpri com tudo, lhe apresentei tudo, e eles falaram: olha, como você é boliviano, você precisa pedir esse visto na Embaixada da França em La Paz, na Bolívia. Como eu estava indo de férias para lá, eu falei: ok, tudo bem, vamos lá. Ali eu fui até La Paz, não era a minha cidade, e quando fui para a entrevista, o responsável me disse: olha, você mora no Brasil, então você não deve pedir o visto aqui, você deveria ter pedido no Brasil. Contei a história, resumindo, depois de muita conversa, a pessoa entrou, saiu 2, 3 vezes, eu em oração com minha irmã, que estava na época. No final deu certo, a pessoa entendeu a minha situação e a minha irmã disse: olha, você tem muita fé, porque essas questões burocráticas não se resolvem tão simples assim. E assim, outras menores, Deus foi completando, né, os planos que ele tinha para a minha vida Uhum. em relação a essa superação, aos estudos que estava continuando a fazer. E além dessas grandes possibilidades de estudo que você comentou, você ganhou uma família também aqui, né? Queria que você comentasse aí como é que foi essa questão da sua vida. Você conheceu a sua esposa aqui no Brasil? Foi em Uberlândia, onde eu estudei. Ali nós começamos a namorar. Logo em seguida, nós fomos para a Bolívia. Foi um desafio. Ela também tinha muita fé, muita convicção. Graças a Deus já estávamos um pouco maduros para encarar um compromisso. Depois eu fui de fato para o doutorado, que foi 1 ano e meio, não foi completo, na França, e nós namoramos à distância. Mas Deus estava já inserindo-nos no meio da questão acadêmica, né, que naquele momento era meu foco. Deus já estava me preparando e a gente estava cultivando um relacionamento. E você sabe muito bem, 1 ano e meio de namoro à distância, né? Não é algo tão simples de lidar, mas Deus nos sustentou, nós tínhamos esse compromisso e depois do meu retorno, alguns meses depois, nós noivamos e casamos. Então Deus também estava preparando aquele lado que era necessário para eu ter uma família e ser feliz como eu sou hoje.
Verdade. E junto dela construíram aí a família, como você falou, com lindos filhos, né? Que hoje também são ali servos de Deus, digamos assim. Johan, você sente o desejo de compartilhar o que você aprendeu e dar estudos bíblicos, né? O que te move a fazer isso? Olha, em primeiro lugar, as minhas descobertas, né? Porque quando eu olho a palavra de Deus, a profundidade, o amor de Deus, os planos, eh, os detalhes do plano da salvação, as profecias, como nada é por acaso, no universo, no mundo, na igreja, na vida de cada um de nós, eu tenho forte desejo de compartilhar essas verdades que eu descubro estudando, analisando, ouvindo. Então, na pandemia surgiu esse ministério, que hoje eu entendo, Deus me chamou para isso. Eu compartilho o que eu aprendo e Deus fez com que, da pandemia, né, quando todos fomos para online, começássemos uma classe bíblica online e hoje, por graça e misericórdia de Deus, estudando 3 classes bíblicas, sendo que uma delas eu acho muito, muito especial, porque são os meus primos da Bolívia. É um milagre, tem toda uma história por trás disso, né? Eu sempre me emociono porque como eu, estando em outro país, com as limitações de tempo, de horário difuso, poderia compartilhar as verdades com pessoas que eu amo muito. Uhum. Mais um milagre que Deus fez na sua vida, né? Que coisa bonita de Sim. ver. E eu acredito que no ambiente acadêmico também, o seu testemunho pode ter despertado em alguém a vontade de conhecer o Deus a quem você serve. Me lembrou um pouco da história do meu esposo, que também fez engenharia civil, e ali na academia, né, no ambiente da faculdade, é muito difícil. E ele era aquela pessoa diferente, que não ia fazer trabalho na casa dos colegas aos sábados, que quando ia, sei lá, ter um happy hour, alguma coisa assim, ele não bebia nada alcoólico, enfim. E as pessoas tinham vergonha de perguntar algo quando estavam em público, mas quando estavam sozinhas sempre perguntavam, e aí, mas por que você faz isso? Por que você guarda o sábado? Você teve alguma experiência, assim, de alguém que se interessou por Deus na faculdade, não? Sim, não chegou a ser uma conversão, mas muitas pessoas se interessaram, muito parecido com a experiência do seu esposo. Por momentos, a turma já falava no meu lugar diante do professor e falava, olha, não é bom marcar tal atividade no sábado porque o Johan, né, guarda o sábado. Alguns nunca perguntaram, mas respeitavam. Outros sim chegavam e perguntavam por quê. E esses alimentos, por que você não consome? No trabalho, é a mesma coisa, né? Olha, o Johan está aí, para de falar besteira, né? Evita de falar palavrão. Então, nem sempre eu podia falar das minhas convicções, da minha fé, mas acho que o comportamento, a maneira, a postura que a gente tem é diferente, de maneira que as pessoas, quem tem interesse, né, o Espírito Santo toca a cada um conforme a pessoa da abertura, buscam para entender melhor a nossa fé. É verdade. Isso, em alguns casos, a gente vai ter resposta já aqui e em outros, talvez na eternidade. É verdade. E se você pudesse ali resumir em uma frase o que você aprendeu de Deus ao longo da sua jornada, qual frase seria? Creio que Deus sempre me convidou a ser corajoso, valente. Meu verso favorito é Josué 1:9. E ele nunca falhou, ele sempre me deu uma oportunidade para me reerguer, me levantar e continuar crescendo. Tá certo. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui, que o seu testemunho seja relevante para várias pessoas que enfrentam essas dificuldades e que através da sua história elas possam continuar aí confiando em Deus. Amém. E olha só, gente. Muito obrigado. Obrigada, Johan. O Johan mandou a história dele aqui pra gente pelo e-mail identidadegeral@novotempo.com. Se você tem uma história de fé, de conversão, enfim, de superação e quer participar do nosso programa, é só mandar um e-mail para identidadegeral, tudo junto, @novotempo.com, que a produção vai analisar a possibilidade de ter você aqui, se não presencialmente, virtualmente, como o Johan participou hoje com a gente. Então, obrigada pelo seu e-mail, que Deus continue abençoando sua vida, Johan, e a você de casa também, que Ele sempre esteja com você em qualquer das suas decisões, tá bom? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, sempre aqui, às terças e quintas, 10h30 da noite. Um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!